Hoje a nossa temática é falar a respeito da graça de Deus. Esse conceito tão importante para nós, que é esse amor eterno de Deus, esse favor imerecido. Esse é o significado literal de graça, favor imerecido, ou seja, tudo aquilo que recebemos da parte de Deus, que nós não realizamos nada em troca, ou seja, não é por conta dos nossos méritos. Inclusive, a salvação é a manifestação da graça de Deus. Então, o nosso tema hoje é o convite da graça de Deus e as desculpas humanas. E aí, certamente, nós ouviremos da parte de Deus aquilo que o Senhor quer tratar no nosso coração. Temos algumas famílias hoje ausentes da nossa transmissão por conta do noivado da irmã Luma, né? Algumas famílias ali envolvidas. O pastor esteve participando de uma videochamada e nós estamos aqui. Alguns irmãos também que relataram que não estariam hoje conosco, e nós, graças a Deus, juntos, conectados, louvando o nome do Senhor. Eu peço que você abra o seu texto comigo lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Evangelho segundo nos escreveu, nos relatou o médico Lucas. Estou olhando aqui no chat, muita gente querida aqui nos acompanhando. Deixa aí o seu boa noite, mande uma mensagem para nós, tá bom? O convite da graça e as desculpas humanas. Lucas capítulo 14, eu leio a partir do verso 15, de 15 a 24. Alguns irmãos estão perguntando aqui no WhatsApp, está chegando um monte de mensagem sobre a Natália. A Natália está aqui no computador hoje. Hoje ela não está cantando, mas ela está aqui servindo, tá bom? A Natália está aqui conosco, tá bom? Diz assim o texto sagrado: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. 16. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os seus convidados, dizendo: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como tu mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha mesa. Eu gostaria de sublinhar essa expressão que se encontra no versículo 23. Saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. O desejo de Deus é que a sua casa, a sua igreja, seja completamente cheia de gente chamada pela graça de Deus. Convido você a orar conosco nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, nós queremos te honrar, te louvar e agradecer por esse texto, por essa parábola de Jesus, esse texto escrito por Lucas, que percebeu essa história e deixou essa narrativa bíblica escrita para nós. Cremos que ela é palavra do Senhor e vai ministrar ao nosso coração. Nós queremos mais uma vez ouvir a Tua voz e assim pedimos que a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo venha falar profundamente em nosso coração. Nos use, ó Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, e que a Tua bênção seja sobre nós, nos usando
e falando ao nosso coração. Sê conosco, Pai, é a nossa oração em Jesus. Amém. Amém. Convite da graça e as desculpas humanas. Dia desses, na realidade, mais precisamente nessa semana, aconteceu um fato muito interessante comigo. Eu não sei se eu já contei aqui várias experiências que tenho tido com o meu filho, mas algumas delas têm sido muito importantes. Eu estava de folga um dia em casa e havia prometido para ele, eu estava trabalhando bastante, falei, olha, quando o papai estiver de folga, o papai vai brincar com você com os carrinhos. E aí depois do almoço, eu não sou de dormir, depois do almoço, quem me conhece sabe, e deu uma canseira um dia, estava cansado, aquele dia eu queria não dormir, mas ficar deitado. Até o momento em que Timóteo vem para mim e fala assim, vamos lá brincar, papai. Aí eu dei uma desculpa, não lembro qual foi, e falei alguma coisa, e ele saiu. Aí daqui a pouco ele voltou com os carrinhos na mão, falou, papai, vamos brincar? E eu dei outra desculpa, falei, não, acho que está só lá fora. Sei que eu dei umas 3 ou 4 desculpas ali num prazo de meia hora, ao passo que ele chegou lá na porta do quarto e colocou a mão na cintura assim, falou assim, para de dar desculpa e vem brincar comigo. E naquele chamado de amor e ao mesmo tempo querendo roubar a minha atenção, eu falei assim, é verdade. Pare de dar desculpa e venha brincar comigo. No final, se Deus permitir, eu volto nessa história. O texto que nós vamos estudar aqui hoje está inserido num contexto em que Jesus estava na casa de um dos principais dos fariseus. E é muito interessante esse fato, porque Jesus teve sempre um confronto com os fariseus. Mas houve então, nesse momento, um fariseu que chamou Jesus para ir comer pão na sua casa. Olha que interessante. E Jesus foi na casa de várias pessoas, inclusive das pessoas que estavam à margem da sociedade, e também na casa dos fariseus, dos líderes religiosos. E se você estiver com sua Bíblia aberta, você vai ver isso lá no capítulo 14, onde nós estamos, a partir do verso 1. Diz o texto que Jesus entrou em um sábado na casa de um dos fariseus, diz o texto, um dos principais dos fariseus, a fim de comer pão, a fim de se alimentar com esse fariseu, e todos aqueles ali estavam observando. Diz o texto que eles estavam observando. E aí, basicamente, ocorre uma situação inusitada, entra ali uma situação de uma pessoa enferma, e Jesus cura essa pessoa no dia de sábado, e aí começa todo aquele burburinho, toda aquela discussão a respeito de Jesus, se Jesus então poderia ou não curar no sábado, se é lícito ou não é lícito curar no sábado, e aí Jesus vai falando a esse respeito e fica aquele clima chato, aquele clima constrangedor, e Jesus falando a respeito do reino de Deus. É muito interessante que ele era um fariseu, ele conhecia profundamente a lei, ele deveria então chamar as pessoas que não tinham contato com Deus, estavam à margem do relacionamento com Deus, e aquele fariseu, como um líder religioso, deveria incluir a pessoa ou as pessoas para dentro do plano de Deus, mas simplesmente ele tem uma postura assim avessa, ele quer repelir as pessoas, e Jesus passa a ensinar os fariseus e todas aquelas pessoas que estavam ao seu redor como agregar as pessoas, como trazer as pessoas carentes para o reino de Deus, que na realidade o sábado foi criado para o homem ou pelo homem, e aqui nós temos esse relato a respeito de Jesus, e diz o texto logo na sequência, Jesus falando, todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado, falando dessa humildade que nós precisamos ter e nutrir no nosso coração, uma vez que nós andamos com o nosso Deus. Jesus também estava ensinando sobre o valor de agregarmos as pessoas, de trazermos mais e mais pessoas para o reino de Deus, lembrando que a nossa recompensa será naquele dia, no dia da ressurreição. Eu estou no capítulo 14, versículo 11. Jesus fala sobre isso, que nós precisamos levar a maior quantidade de pessoas até o reino de Deus, até debruçar-se aos pés de Jesus, sabendo que a nossa recompensa, o nosso galardão será no dia da ressurreição. E aí eu fico imaginando nós, na nossa equipe, tantos pregadores bons e honestos e sinceros por esse Brasil afora, por esse mundo afora, pregando o evangelho, missionários, anunciando o evangelho
evangelho, professores que estão ensinando a palavra de Deus e que terão os seus galardões naquele dia. E eu fico imaginando e pensando, e aí fazendo as minhas elucubrações, como será esse dia, o que de fato eu vou receber como um galardão. Não sei se os meus pares pensam nisso. Pensa nisso, Lucas, Vanessa? Um dia a gente lá chegando para receber a nossa coroa, e aí como será tudo isso? Mas Jesus falou que na realidade nós receberemos o nosso galardão. Não há como não relacionar essa parábola que Jesus conta para nós com a igreja, com a missão da igreja. Afinal de contas, a igreja de Jesus, a igreja que ele amou, que ele fundou, que ele morreu por conta dessa igreja, deve fazer aquilo que ele estava fazendo. Então, se Jesus tinha essa visão de agregar, de abraçar, de trazer as pessoas para um relacionamento com Deus, esse Jesus que vai convidando as pessoas a partir da graça, que vai convidando as pessoas a ter um novo relacionamento com Deus, que vai convidando as pessoas a mudarem a postura de vida, que vai convidando um Zaqueu, por exemplo, que era corrupto, a ter uma vida pura. Ele vai convidando pessoas durante a vida. Então a igreja também deveria ser essa instituição que vai trazendo as pessoas, essa instituição que agrega as pessoas, essa comunidade que vai chamando as pessoas para o reino de Deus, para as bodas do Cordeiro. Afinal de contas, Jesus foi para nós, foi para a eternidade preparar um lugar para nós, e nós moraremos com Ele para todo sempre. A Bíblia vai dizer para nós, e nós estudamos isso no final do ano passado, a respeito do Apocalipse, como nós estamos aguardando as bodas do Cordeiro. Então essa parábola fala da ceia, e também nós temos a explicação de Jesus a respeito das bodas do Cordeiro. Um dia nós estaremos nas bodas do Cordeiro, um dia nós estaremos diante da festa mais marcante, mais maravilhosa da eternidade, da história. Não vai ter nenhuma outra festa tão profunda e tão impactante, eu diria assim, épica, como as bodas do Cordeiro. E nós somos, como esse servo da parábola, chamados para convidar as pessoas para a grande festa, o grande dia que Deus está preparando, em que Ele vai reunir todos os seus filhos, e nós, como igreja, como comunidade cristã, devemos então ser sal e luz, devemos salgar no contexto onde nós estamos, devemos brilhar a luz de Jesus, devemos também exalar o bom perfume de Jesus na nossa região, no nosso contexto, um contexto que cheira a morte, que cheira a violência, que cheira a agressão. A cidade de Sorocaba, e aqui nós estamos exalando o perfume de Jesus, uma cidade cheia de trevas, e nós estamos brilhando a luz de Jesus, uma cidade em alguns momentos sem sabor, e as pessoas têm uma vida sem nenhum significado, e nós estamos com essa missão de salgar, e nós também somos os embaixadores do rei aqui nessa cidade. Nós somos de outra nação, a nossa nação está para além das nuvens, como disse o apóstolo Paulo, mas nós estamos aqui como embaixadores. Nós somos guiados por outras leis, por outros valores, por outra temática, e nós somos guiados pelo reino de Deus com uma missão, a missão de ser reconciliadores das pessoas com Deus, e assim nós vamos cumprindo a nossa missão. É muito interessante que quando nós acompanhamos o texto, e Jesus estava assentado, como eu já disse, comendo pão com aqueles fariseus, mas um dos fariseus fala algo muito interessante no versículo 15, ele diz assim: feliz, bem-aventurado aquele que come o pão no reino de Deus. É muito feliz aquele que come o pão no reino de Deus, ou seja, aquele que tem parte com Deus, assim como eu já expliquei e falei hoje pela manhã, e Jesus falou: eu sou o pão da vida. Quem come de mim tem parte comigo no meu reino. Quem não come de mim, quem não sacia a fome em mim, não tem parte comigo no meu reino. E aí então Jesus vai propor uma parábola a partir do verso 16. Ele, porém, Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E aqui Jesus lança a mão de uma parábola, porque era um recurso muito maravilhoso da época, e parábola nós já ensinamos aqui, você sabe também, que era usada uma história verídica de algum momento
da comunidade, história lúdica, fácil de entendimento, mas que tinha uma aplicação profunda. E aí Jesus vai falar dessa parábola e nós vamos então estudar essa parábola. Então o fariseu vai falar que Jesus era completamente o pão dos céus. Quem era feliz eram aqueles que comiam com Jesus, e aí nós temos esse relato do texto falando para nós a respeito dessa parábola e Jesus contando essa parábola. E aqui eu quero então mostrar como no texto, o próprio texto de Jesus, nós temos 3 pessoas que dão 3 desculpas distintas, e aqui eu preciso explicar isso. Não significa que são apenas essas desculpas que as pessoas dão para não receber a graça de Deus. É claro que há outras desculpas, mas aqui o texto apresenta 3 desculpas. Isso diz assim o texto no versículo 17: a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os seus convidados. Aqui o texto está falando que um senhor ia dar um banquete, e como naquela época era muito comum a pessoa fazer 2 convites, no nosso caso, na nossa cultura ocidental, a gente dá um convite, não é assim? Quando você podia fazer a festa do seu aniversário ou do seu filho, fazer qualquer tipo de festa, você entrega um convite. Quem já passou pela fase do casamento entrega um convite. Está convidado e está convidado, está tudo certo. Mas naquela cultura havia 2 convites. Havia o convite que era enviado, era comunicado: olha, estou te convidando para essa festa, para esse banquete. E quando chegava no dia, o senhor que estava fornecendo aquela festa, ele era obrigado a fornecer um dos seus servos para ir até as pessoas que foram convidadas e aí reiterar o convite. Olha que incrível. Ele fala assim: olha, assim como nós hoje falamos assim, eu preciso que você confirme a presença, o servo ia até as pessoas e fala assim: olha, eu preciso confirmar a presença. E aí, diz o texto no versículo 7, que ele chega para as pessoas que foram convidadas e fala o seguinte: vinde, porque já está tudo pronto, já está tudo arrumado, a mesa está posta, já tem alimentação à vontade, já tem decoração, já está tudo arrumado, está tudo lindo. O meu Senhor que está oferecendo a festa já está completamente animado em receber os convidados, então está tudo certo. E é esse o convite de Deus. Deus está preparando para nós uma ceia maravilhosa na eternidade, e por isso Deus, por meio de Jesus, nos convida por uma ação de graça, de misericórdia, de compaixão da nossa vida, nos convidando para o reino de Deus. E aí nós ouviremos um dia de Jesus, quando ele voltar nas nuvens: vinde, porque já está tudo preparado. Pensa nesse dia, que maravilhoso será quando Jesus, rasgando as nuvens, falar para nós: pode vir, meus filhos, vinde benditos do meu Pai, já está tudo preparado, está tudo pronto. E aí o texto vai dizer para nós que esse servo saiu resgatando as pessoas que haviam sido convidadas. E aí diz o texto o seguinte: não obstante a todos, um após o outro começou a excusar-se, começou a dar desculpas. E essa expressão no grego, excusar-se, significa dar desculpas. Eu até anotei e quero caminhar com vocês, porque Jesus inaugura o reino de Deus. O primeiro sermão de Jesus foi esse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Se aproximem de Deus. E aí nós temos o primeiro convidado, e a primeira desculpa é a pessoa ocupada com os seus negócios. Você vai se lembrar de alguém. Não é para você ficar cutucando a pessoa que está do seu lado, não. Mas a primeira desculpa das pessoas, que mais vem à tona: ocupado com negócios. Não, pastor, eu não posso me envolver com a graça de Deus, não posso me envolver com a igreja, não posso me envolver com nada que é relacionado com a vida espiritual, porque eu estou ocupado com os negócios. Diz o texto que um após o outro começou a excusar-se, começou a dar desculpas. De uma vez só, todos os convidados começaram a relatar as desculpas, e esse primeiro para mim é muito interessante. Diz o texto no versículo 18, ele falou assim: disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Naquela época era comum as pessoas comprarem terra, assim como é comum nos nossos dias. Era muito comum as pessoas comprarem terra à vista das propriedades, para elevar o patrimônio,
para plantar. As pessoas compravam terra, assim como nos nossos dias, visando a produção, visando o lucro. É claro que naquela época não havia essa ideia da questão imobiliária, de construção, mas havia sim o desejo da produção da terra. Então era muito comum as pessoas comprarem terra. Até aí, sem problema nenhum, tranquilo. As pessoas podem comprar terra e nós podemos fazer os nossos negócios, mas nós não podemos usar os nossos negócios como desculpa para não nos envolvermos com a graça de Deus e para não nos engajarmos no reino de Deus. O primeiro dá essa desculpa. Olha, eu comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. Agora, olha que loucura, como você compra uma terra sem antes ir ver a terra? E aqui que eu pego que é uma desculpa. Como um amigo meu, que um dia falou para mim que havia comprado um terreno. Aí eu falei assim, poxa, que legal. Falei, e aí, você foi ver? Eu falei, não vi. A foto que o corretor mandou falou que tem uma pedra. Eu falei, que tamanho que é a pedra? Parece que é uns 5 metros quadrados. Eu falei, cara, você tem noção do que é ter um terreno com uma pedra de 5 metros quadrados dentro? Como você tira? Você aluga uma máquina, um guindaste? Como você arranca um negócio desse? Aí ele falou assim, é verdade, não pensei. E isso é ilógico. Como você compra uma propriedade sem antes ir ver? Não tem como. Não existe isso. Então esse homem, ele dá uma desculpa extremamente esfarrapada. Ele fala o seguinte, eu comprei um campo, eu preciso ir lá vê-lo. Dá vontade até de fazer uma pergunta para ele, mas como assim? Você não viu antes de comprar? Você não foi lá ver a terra? Você não aprendeu com a experiência lá dos espias de Deus que foram lá ver a terra antes? Que história é essa, meu camarada? E ele fala assim, não. Olha, eu vou ver o campo, eu comprei uma terra, eu preciso ir lá dar uma olhada, eu já fechei o negócio e agora eu preciso que você me tenha por excusado, eu preciso que você aceite essa minha desculpa. E se alguém com muita posse comprasse uma terra sem investigação prévia, essa pessoa não teria nenhuma pressa de ir lá, não é verdade? Vamos pensar assim, ó. É uma pessoa rica, ela não precisa daquela terra. Se ela não precisa daquela terra, ela não precisa ter essa urgência de ir lá ver a terra. E, mais uma vez, a desculpa é colocada em xeque. Então, a primeira desculpa das pessoas são ocupadas com os negócios. O campo, no dia seguinte ou nos próximos dias, estaria lá. Eu fico imaginando se eu estivesse lá, se eu fosse o repórter. Não sei se vocês sabem, mas o meu sonho era ser repórter, para saber fazer boas perguntas. Era a minha paixão de criança. Chegar para ele e falar assim, meu amigo, você tem que ir lá hoje? Ele ia falar assim, tenho que ir lá hoje. Você pode ir semana que vem? Posso ir semana que vem. Por que você não vai semana que vem? E é aqui que mora a maior das desculpas do ser humano. As pessoas que estão dando desculpas porque estão ocupadas com os negócios, com a carreira, com uma promoção no trabalho, com um curso na faculdade, com uma pós-graduação. Estão ocupados com os negócios da família, com a empresa da família. Estão sempre ocupados e não se engajam no reino de Deus, ficam usando os negócios como desculpa para não se envolver, para não ouvir a voz de Deus. A pandemia está aí, a pandemia é um grito, é um clamor de Deus chamando a humanidade para arrependimento, e pessoas ainda estão pensando em negócios, pessoas ainda estão pensando em dinheiro, fazer mais e mais negócios. Da mesma forma como esse homem, muitas pessoas se recusam a trabalhar na obra de Deus, se recusam a se engajar na obra de Deus, se recusam a deixar tudo e viver para Deus, a ter um relacionamento com Deus, porque estão envolvidos com muitos negócios. E basicamente, na minha concepção, me desculpem a minha franqueza, é uma desculpa extremamente esfarrapada. As pessoas se esquivam de ter um compromisso com Deus, dizendo que estão ocupadas com seus negócios, os negócios da vida, os negócios do trabalho, os negócios da família. Dá uma desculpa, falou, comprei uma terra. Olha, você me tenha por excusado. E é muito engraçada a forma dele. Olha, você me desculpa aí, eu não posso ir para essa festa, não posso ir para esse banquete, porque eu estou preocupado com os meus negócios. Da mesma forma, na atualidade, pessoas se desculpam
Pessoas ficam inventando 1000 tipos de desculpa para não aceitar o convite da graça de Deus, para não se renderem à graça de Deus, para não se envolverem com o reino de Deus. Lembrando que o primeiro sermão de Jesus foi esse: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Deus, por meio de Jesus, está nos chamando, nos conclamando, nos convidando a aceitarmos a graça dele. Então, a primeira desculpa é essa: os negócios. Não posso porque eu estou envolvido com os meus negócios. Segunda desculpa, está aí no versículo 19. O outro disse, o segundo disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me tenhas por escusado. Uma junta de bois significa um par de bois, ou seja, macho e fêmea. Agora, os animais, principalmente os bois naquele contexto, eram usados para trabalhos, para o campo. Os bois naquele contexto eram usados para arar a terra. A vaca, por sua vez, para continuar a procriação, para fornecer a carne. Detalhe, a carne da vaca é muito mais macia do que a do boi. Comercialmente é muito mais interessante. A vaca produz o leite. Então, nós estamos falando nessa segunda desculpa, eu até coloquei aqui, uma pessoa ocupada com os investimentos. É aquele camarada que ele fala assim: eu vou comprar 5 juntas de bois. E naquela época, gente bonita, isso era muito dinheiro. Não era pouco dinheiro, não. Era muita grana. Ele fala o seguinte: olha, eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. Eu comprei, mas eu vou experimentá-lo. E é engraçado que no grego, essa expressão experimentá-lo está mostrando assim: eu estou indo colocar à prova. Porque se você tem um contato com o campo, ou já viveu em cidades menores, você sabe que para a avaliação dos animais, você precisa saber a idade. Quem é aqui do interior, como eu, sabe que quando você vai comprar um cavalo, uma vaca, você pega, abre a boca, não é uma cena muito, como que eu diria, tão linda assim de se ver, né? Mas é assim que faz. Pega a boca, abre, e aí vê a coloração dos dentes, vê a língua, abre, tem que tomar cuidado, porque o cavalo, a vaca, tenta morder. Abre, dá uma olhada, vê, abre, levanta o casco. Então esse camarada compra, mas ele não vai investigar, ele não vai colocar prova, ele não faz um teste com os animais, ele não tem nenhuma noção dos animais, mostrando para nós que é uma desculpa, mostrando para nós que ele não foi experimentar os bois, ele não viu os bois, ele não fez uma averiguação na saúde dos bois. O que dá para nós o entendimento que são essas pessoas ocupadas com investimento, ocupadas com tantas coisas dessa vida. E é muito interessante como pastor, que dia após dia, semanas após semanas, nós estamos convidando, chamando as pessoas, e as desculpas são as mais incríveis possíveis. Não, pastor, agora estou no investimento, assim, eu estou investindo a minha vida numa outra área. Agora estou investindo numa área e eu não posso me envolver com a igreja, eu não posso me envolver com o reino de Deus, porque senão vai sugar o meu tempo, pastor. Pastor, eu não posso me envolver com isso aí porque eu estou completamente tomado pelos investimentos lá da Selic. Eu não sei se a Selic vai ser uma sacada legal, se eu compro ações, se eu tiro da poupança. Eu estou completamente envolvido com investimentos. Estou construindo, sou um construtor, eu tenho dinheiro, estou investindo. E aí eu olho para essa pessoa, sempre falo para ela, falo assim: continue investindo, mas peça a Deus sabedoria para você investir. Não use o investimento como desculpa para viver longe de Deus. Ou aquelas pessoas que falam assim: não, agora eu vou me casar, eu vou investir só na minha relação, não tenho tempo para Deus. Ah, não! Depois vai vir todo quebrado nos encontros de casais, chorando para tentar restauração no casamento, porque abandona Deus, deixa Deus alheio às questões da vida. Então o convite da graça de Deus é um convite para que nós abandonemos essa visão de que Deus tem que ficar longe. Inclusive, é uma visão pós-moderna de que nós deixamos a nossa espiritualidade como foro íntimo, é algo pessoal, é algo que não tem nada a ver com a nossa própria vida, com a nossa existência. E aí vem Jesus e fala o seguinte: o segundo camarada falou que comprou 5 juntas de bois
e não foi experimentá-la. E aí diz o texto, o rapaz falou assim, rogo-te que me tenhas por excusado. Em outras palavras, me desculpa aí, tá? Não posso ir na festa. Ninguém em sã consciência compraria 5 juntas de bois, que era muito dinheiro na época, sem antes ir lá experimentar. Terceira desculpa, caminhando perto do final. A terceira desculpa é uma ocupação. Eu estou muito ocupado com a minha família. Eu acho muito interessante isso, porque essa desculpa ela é muito inteligente, mas ela é dissimulada. É uma desculpa que valoriza a inteligência humana, mas que não convence. Essa terceira desculpa, ela está ancorada no amor de um homem, de uma mulher, à sua família, o que na realidade é muito honroso, é muito valioso, é extremamente bonito de se ver. Mas não subsiste. Olha o que diz o texto no versículo 20. E outro disse, casei-me, por isso eu não posso ir. Agora eu estou casado. É engraçado isso, que durante o ministério, durante o trabalho no reino de Deus, a gente chama as pessoas para o serviço e as pessoas falam assim, não, eu sou casado. É muito comum isso. Não posso me envolver porque eu tenho casamento, eu tenho uma esposa. Teve um dia até que eu fiquei um pouco injuriado com o sujeito. Chamei ele para vir trabalhar, para nos ajudar. Falou assim, o senhor não sabe que eu tenho uma esposa? Eu falei, sim senhor, eu também tenho. O senhor não sabe que eu tenho um filho? Sim, senhor, também tenho. O senhor não sabe? Eu também tenho pai, avô, avó, agenda, também tenho. Para de dar essa desculpa. Para de usar algo que é nobre, que é a família, como desculpa para não se envolver, para não se engajar no reino de Deus. Não, pastor, eu não posso. Agora eu estou cuidando de uma pessoa da minha família. Cuide da pessoa da sua família e honre a Deus, se entregue a Deus. Tenha uma transformação de vida. Viva o reino de Deus. Não, é muito nobre, eu me casei. O senhor está entendendo? Jesus, eu não vou para a festa porque eu estou casado, tá bom? Me tenha por excusado. Aí Jesus vai falar o seguinte, olha, lá na lei, lá em Deuteronômio, já está escrito que só tem uma desculpa para os casados. Casados, me ouçam aí. Quem já foi casado, nós não temos mais desculpa. Porque a lei de Moisés diz o seguinte, aquele que acabou de casar está livre dos serviços militares por 1 ano. Ah, beleza. Olha que a Bíblia fala, está livre dos serviços militares. Se tocar a trombeta e chamarem para a guerra, só os casados que não podem ir. Agora, não fala nada do serviço social, do serviço espiritual, do engajamento no reino de Deus, nada, absolutamente nada. Agora, olha que interessante, esse homem cumpriu um dos propósitos de Deus, que é o casamento? Sim. Casamento é desejo de Deus? Sim. Formar uma família é da vontade de Deus? Sim. Mas é também da vontade de Deus que o casamento não se torne uma desculpa para não servir a Deus. Ai, pastor, você não conhece lá em casa, não sabe como que é meu marido. Eu falei, então, seja fiel você e seu marido verá que você é fiel a Deus. E vice-versa. Serve para os dois. A desculpa do casamento não sustenta. Porque Jesus falou em dado momento que a nossa lealdade a Ele deveria exceder a qualquer coisa. E por isso, essa desculpa, por amor à família, não subsiste. Inclusive, eu diria que por amor à família é que nós devemos nos render ao Evangelho do Senhor Jesus. Certamente, quando você se render ao Evangelho, você será uma pessoa extremamente diferente. Se alguém tiver dúvida, liga aqui para minha mãe. Não sei se minha mãe está aqui hoje. Está aqui, minha mãe? Está aí, dona Olga? Manda uma mensagem aí para a dona Olga, eu passo o WhatsApp dela e pergunta assim, você quer o Jefferson antes de Jesus ou o Jefferson com Jesus? Porque quando a gente se converte, a gente volta para a nossa casa, mas a gente volta transformado, transformada. Aí você se torna um bom filho, espero, né, que eu seja um bom filho, um bom marido, um bom neto, um bom sogro. Eu ainda não sou, né, mas quero ser um bom genro. Porque isso não cabe, é uma desculpa. Falar, olha, me casei, então eu não posso me envolver com o reino de Deus. É conversa. E aí, quando esse servo ele volta para o seu senhor, versículo 21, ele conta isso, o seu senhor fica irado.
O dono da casa disse ao seu servo: sai depressa, vai nas ruas, vai nos becos da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, porque eu quero é casa cheia. Eu quero muita gente aqui na minha festa. E essa é a mensagem de Jesus para nós. Deus deseja que a sua casa, a igreja, seja uma igreja cheia, repleta de gente que já se rendeu à graça de Deus, que já foi transformada e transformada pela graça de Deus, porque a palavra de Jesus para nós é o seguinte: sai pelas ruas e becos, vai para todos os cantos da cidade de Sorocaba e arrebanhe muitas e muitas pessoas e trazem essas pessoas para o reino de Deus, para a igreja, a fim de que a igreja seja uma igreja viva, repleta de pessoas transformadas pela graça de Deus, pessoas que não se rendem e não querem competir com a graça, mas que simplesmente elas se libertam diante da graça de Deus. O Senhor ficou irado e falou assim: traz todo tipo de gente. E qual que é o nosso conceito como igreja? Tentar arrebanhar a maior quantidade de pessoas. É claro que nós ficamos, assim como esse Senhor, irados e até mesmo revoltados com as desculpas das pessoas, mas nós não nos rendemos. Domingo após domingo, nós estamos pregando o Evangelho da Graça, tentando trazer você que nos assiste para mais perto de Deus, para que você tenha uma experiência no reino de Deus. Se você que nos assiste nessa hora, nos acompanha, tem boa saúde, pode nos ajudar, venha nos ajudar. Através desse canal, quantas e quantas pessoas estão ouvindo da parte de Deus, estão ouvindo o Evangelho, venha nos ajudar. Faça a sua missão aí onde você está. Mas vamos trazer a maior quantidade de pessoas. Verso 22, disse-lhe ainda o servo: Senhor, feito está como tu mandaste, eu fui e ainda há lugar. Olha que incrível isso. E aqui eu queria muita atenção dos irmãos da Nova Canaã. Presta atenção, o servo saiu, foi lá nos aleijados, nos pobres, nos cegos e nos coxos, e ele volta para o Senhor falando o seguinte: Senhor, eu já trouxe toda essa turma, entendeu? Aí o Senhor falou: entendi, ainda há lugar. Eu queria dar uma palavra muito especial: ainda há lugar. Nós estamos construindo um templo maior, porque nós queremos que você que nos assiste esteja aqui conosco. Fala um amém aí do outro lado. Porque na nossa igreja, na Igreja Batista Nova Canaã, ainda há lugar para pecadores que desejam andar com Deus. Ainda há lugar. E respondeu o seu Senhor: já que tem lugar, sai pelos caminhos e atalhos, vão para os becos e vielas e obriga todos a entrarem, para que fique a casa cheia. O desejo de Deus é que a sua casa, a igreja, seja uma igreja repleta, cheia, abarrotada de pecadores que se renderam ao Evangelho da Graça. Por isso, meu irmão, minha irmã, pare de dar desculpas, trabalhe conosco, nos ajude a espalhar essa semente, nos ajude a divulgar o reino de Deus. Vamos sair para becos e vielas, vamos divulgar a nossa página, vamos multiplicar o reino de Deus, vamos divulgar esse link para que mais e mais pessoas venham para a casa de Deus, se conectem conosco nessa transmissão e tantas outras que nós iremos fazer, para que a casa de Deus, para que nós venhamos a povoar os céus com pessoas que se rendem à graça de Deus, porque o convite de Deus, o convite da graça de Deus está sendo feito a todo momento, a todo instante, por Jesus e através de Jesus, e nós confiamos nas palavras de Jesus: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A pandemia, na minha concepção, é um grito de Deus à humanidade, como disse C.S. Lewis. O megafone de Deus está dizendo: arrependei-vos, parem de dar desculpas, se arrependam dos seus pecados, voltem-se para Deus, porque na casa de Deus ainda há lugar. Louvado seja Deus por isso. A estratégia é a seguinte: becos e vielas, ruas. O público-alvo: pobres, aleijados, cego, coxo, gente do mundo, gente que está desiludido com religião. Traz todo mundo, convida todo mundo.
Anuncie para todo mundo que a graça de Deus cura o coração do ser humano, que a graça de Deus nos liberta da religiosidade, que a graça de Deus faz transbordar em nós o amor de Deus. Divulgue essa mensagem, espalhe essa mensagem, porque Deus gosta da casa cheia. E haverá um dia em que nós estaremos na casa de Deus, na Nova Jerusalém, e celebraremos as bodas do Cordeiro. Não vejo a hora desse dia chegar. Por isso que prego com entusiasmo e convido você a parar de dar desculpas e se render à graça de Deus. Você que é cristão, pare de dar desculpa que você não tem condições. Eu enviei para os irmãos no WhatsApp, já estou concluindo, que nos últimos 90 dias, 1.300 pessoas passaram pelo nosso canal do YouTube. Você tem noção que é isso? 1.300 pessoas passaram pelas nossas transmissões. A nossa página do Facebook tem sinalizado que a cada transmissão de culto de oração, mais de 400 pessoas têm contato, têm visualizado aquele vídeo. O que nós devemos fazer é multiplicar, espalhar, semear a mensagem do reino. Porque nós cremos na mensagem de Deus, nós cremos na mensagem de salvação e nós cremos na graça de Deus. E por isso nós vamos cantar agora maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Eu louvo a Deus porque um dia essa graça me transformou e essa graça me impulsiona a pregar o evangelho com paixão e com devoção. Se renda à graça de Deus, porque na minha folga o meu menino chegou na porta do meu quarto com a mão na cintura e falou assim: pare de dar desculpas e vem brincar comigo. E nessa noite eu falo para você: pare de dar desculpas e vá servir a Deus que te ama e manifesta a mim e a você a sua maravilhosa graça. Deus te abençoe, um beijo no coração, cante conosco.